Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a guerra entre os reinos e um pouco sobre o descanso no Senhor. Então, Mateus capítulo 11, versículo 28. Amém? Amém? Todos encontraram? Amém? Então diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Essas são aqui palavras de Jesus, em Mateus, que fala que venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é uma palavra poderosa de Jesus, porque ele mostra que o ser humano cansado e sobrecarregado pode ir até ele para encontrar descanso. Isso mostra que Jesus é poderoso para fazer com que a gente tenha um descanso maior, um descanso que nós mesmos não conseguimos, mas que ele, como o próprio Deus, ele nos consegue dar esse descanso, um descanso maior do que nós não podemos almejar, nós não podemos conseguir. Mas Jesus nos deixa claro que venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está chamando porque ele sabe que aquele que está cansado e sobrecarregado, ele vai aliviar de tudo isso. Então, costumeiramente, nós vivemos uma vida onde a gente tem nossos afazeres do dia a dia, nós temos o nosso cotidiano, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer outro lugar, a gente tem que viver o nosso dia a dia, porque isso já é uma rotina de todos os dias, a gente acordar, escovar os dentes, sair para trabalhar, sair para a escola, sair para fazer alguma coisa, sair para fazer almoço e etc. Isso se torna repetitivo, isso nos deixa cansados, isso deixa o ser humano cansado, deixa o ser humano sobrecarregado, porque todos os dias estamos trabalhando para podermos nos sustentar, estamos trabalhando para podermos adquirir os bens que queremos, e tudo isso em troca, mas isso nos deixa cansados, E muitos de nós, até hoje mesmo, tivemos um certo cansaço físico, ou até um cansaço mental, tudo isso veio, e todos os dias vem esse cansaço, mas esse cansaço em si, que Jesus fala aqui, é um cansaço maior, é um fardo maior. Esse cansaço a gente pode parar, descansar, beber água, repor as energias, através da alimentação, mas Jesus nos mostra que ele está falando de um cansaço diferente, é um cansaço do pecado, é um cansaço que nós não podemos por nós mesmos sair desse cansaço, porque nós somos pecadores e nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar desse pecado. Nós não conseguimos por nós mesmos nos livrar desse jugo tão pesado que é o pecado. Então Jesus nos chama a Ele para que Ele possa aliviar as nossas fraquezas, as nossas angústias, as nossas tristezas e o nosso pecado através dEle. Porque Ele mesmo sabe, como sendo o próprio Deus, Ele deu o seu corpo, estendido ali naquela cruz, para que quando a gente olhasse para Ele, pudesse achar descanso. Mas veja como é uma incógnita, como é uma questão, digamos, indiferente. Porque a gente vê que Jesus vem na Terra, e como é que esse Jesus que vem na Terra, ele sofre bastante. Então será que o cristianismo está errado? Ou será que o cristianismo é sofrimento? Ou será que o cristianismo é dor? Ou será que ser cristão é seguir e aprender o caminho do sofrimento? Porque Jesus vem aqui até nessa terra, ele não tem casas, ele não tem bens, ele não tem carro de luxo, ele não tem nada disso. Jesus chega aqui nessa terra e desde o começo que pisa nessa terra ele começa a sofrer. E sofre, e sofre, e sofre de um lado e do outro, sendo abatido, sendo torturado, sendo até esquecido pelos próprios amigos. No momento que Jesus diz, vocês não puderam orar comigo nenhuma hora, porque os amigos de Jesus já tinham abandonado. Jesus chega até suar gotas de sangue,
E a gente vê que Jesus também era um ser humano, como mim, como você. E veja que o sofrimento de Jesus é tão pesado que ele vai enfrentar uma cruz. Mas veja que coisa muito desconectada. Como é que um Deus de justiça está sendo injustiçado nessa terra? Como é que um Deus que fará justiça está sendo maltratado nessa terra? Tem alguma coisa errada. Mas na verdade não tem. Porque Jesus mostra que ele veio para sofrer, ele veio para ser servo, ele veio para dar a vida dele em lugar dos pecadores. Porque no momento que Jesus se coloca naquela cruz, ele estava morrendo pelos nossos pecados. Era a vida dele em troca das nossas vidas. Era a vida de Cristo que estava sendo ceifado. Então o sofrimento de Cristo nada é diferente do nosso sofrimento. E muito mais, qual ele sofreu muito mais. Jesus foi injuriado, Jesus foi maltratado, Jesus foi traído. E muitos de nós passamos por isso no dia a dia. Somos traídos por nossos amigos, somos traídos pelos aqueles que a gente pensa que é próximo. E tudo isso a gente passa, mas o próprio Jesus também passou. Isso nos mostra que a sociedade em si é falha. O ser humano é pecaminoso. E nós devemos recorrer àquele que é sem pecado, que é Cristo. Nós vivemos nessa era que essa cultura é viver um bem-estar social, né? A gente está bem na sociedade, a gente ser visto pelo público, a gente deve ser visto colocando umas fotos no Instagram, fotos em outras redes sociais, porque a gente tem que mostrar ao povo quem eu sou. Mas Jesus nos mostra que isso é apenas uma desilusão que irá passar. Isso é nada mais do que práticas que temos, os nossos hábitos cotidianos, pois são Ele que nos molda e molda as nossas vidas. Pois eu e você somos seres que amamos. Nós somos seres que amam, pois nós temos um coração. Cada um de vocês tem um coração que ama. E através desse coração é que Ele vai nos mostrar a direção. Porque, como dizia o reformador chamado João Calvino, ele dizia que nosso coração era uma fábrica de ídolos. E realmente é. Existem vários ídolos dentro da sociedade nos levando. Existem os smartphones da época, existe a música, existe o entretenimento, existe tudo que nos leva e nos carrega por ali. Tudo tem carregado uma legião de fãs. A gente vê cantores arrastando multidões porque estão ali para ver. A gente vê pastores arrastando multidões porque estão ali para ver. Estão vendo padres arrastando multidões porque aquele pessoal está ali para ver. Mas vê o quê? Afinal, só para lotar multidões e seguir uma pessoa que é pecador igual a qualquer um de nós. Jesus fez o mesmo, mas Ele era o próprio Deus encarnado nessa terra. Jesus era o próprio Deus encarnado nessa terra. Então Jesus nos mostra que Ele é o único ser verdadeiro, o qual o nosso coração encontrará repouso. Nenhum homem nessa terra fará com que você encontre repouso, a não ser Cristo. Só Cristo pode fazer com que o seu coração descanse. Numa noite escura, só Cristo pode ver o quanto seu coração está chorando. Numa noite escura e turbulenta, só Cristo pode saber o que você está passando. As pessoas do seu lado não sabem o que você passa, porque só você sabe muitas vezes. Mas ali naquele quarto fechado, orando em secreto, Cristo sabe do seu coração. Às vezes, como o apóstolo Paulo vai dizer também em Romanos, nós não sabemos como orar porque o coração está tão cheio que a gente só sabe chorar. A gente não ora, mas só sabe chorar, porque o nosso coração também está falando através das lágrimas, através do sofrimento, através do cansaço, através da dor, através da luta do dia a dia. Não pense você que Cristo criou essa terra desse modo, de um modo pecaminoso, de um modo que o homem tem que trabalhar para se sustentar. Não, Cristo criou tudo perfeito. Mas a gente vê como um casal que estava ali no jardim do Éden, a partir daquele momento que ele pega aquela maçã e peca, toda a humanidade passa a ser pecadora. E por isso destrói também a sociedade, destrói onde a gente habita. Veja os calores extremos que estamos enfrentando ultimamente. Isso tudo culpa do homem.
né? Também chamado de antropoceno, que antropoceno significa o homem é culpado pela relação com a natureza, de degradação do ambiente, e tudo isso a gente passa por culpa do homem. Veja a Covid-19, o que nos trouxe, a pandemia, né? Várias reportagens traziam que quando o homem estava afastado ali da sociedade, apareciam golfinhos que nunca tinham aparecido, apareceram animais nas ruas, porque não tinha aquele homem como predador, né? E a gente vê que Deus criou a sociedade, a sua criação boa, mas o homem a corrompeu. Deus fez a criação boa e perfeita. Isso nos mostra que, como cristãos que somos, devemos preservar essa criação, porque Jesus diz que haverá uma nova criação, haverá um novo céu e uma nova terra. Ele vai dizer que não haverá mais tristeza, nem sofrimento, nem dor, nem escuridão, porque Cristo irá nos trazer e nos suportar todas as dores. Cristo irá enxugar todas as lágrimas, meu irmão. Não importa o quanto você chore, o quanto você pranteie, Cristo enxugará a sua lágrima. Não importa o quanto você sofra, o quanto você batalhe, Cristo irá batalhar juntamente com você. Por mais que seu sonho não se realize aqui, mas chegará um dia que a gente vai estar diante de um tribunal de Deus, e aqueles serão condenados ou salvos. Cristo irá julgar essa nação. Não só essa nação, como o mundo todo será julgado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque a própria Bíblia diz que Ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se Ele é um Rei, nós devemos ser servos desse Rei. Nós devemos saber que Ele nos dá descanso, como Ele está dizendo aqui. Se estamos cansados, então o descanso está em Cristo. Se estamos com fardo pesado, o descanso está em Cristo. Só Cristo pode deixar que o nosso coração inquieto se repouse. Fique tranquilo, espere e verás as maravilhas que Deus há de fazer em nossas vidas. Só um coração tranquilo e inquieto é que saberá preservar o que Deus tem de melhor para cada um de nós. Só um coração tranquilo e sem inquietude é que saberá vencer uma sociedade tão corrompida e perversa. Como foi lido aqui em Romanos 12, no começo, né? Não se acomodar com as coisas desse mundo, mas ser renovado pela renovação da nossa mente, né? O que o apóstolo Paulo nos fala, que nós devemos ser transformados todos os dias, porque aqui vivemos entre dois reinos. Existe o reino desse mundo e o reino de Deus, o reino de Cristo. Então é uma divisão que vivemos em uma criação que está cheia de mal, que está cheia de pecado, mas que nós vencemos através de Jesus Cristo, porque Ele tem outro reino aguardando ainda. A partir do momento que Jesus vence o Império Romano, né, lembramos essa história. Cristo estava aqui nessa terra, passando por tudo. Cristo vai passando por sofrimentos. Cristo cura. Cristo vai e multiplica os pães. Cristo faz tudo. No momento, Cristo é crucificado pelo Império Romano. Veja que nesse momento existia um rei. No Império Romano existe um rei. E esse rei manda crucificar a Cristo. No momento ele diz: não, eu venci. O império do mundo venceu, porque a morte estava ali. Cristo estava pendurado naquele madeiro, naquela cruz. Então o império do mundo diz: eu venci, porque a morte venceu. Mas no momento que Cristo ressuscita, Ele vence a morte. Ele vence a morte, que é o último inimigo. Ele vence essa batalha espiritual. E Cristo ressuscita para dizer: existe uma nova vida além daqui. Aqui não acaba. Aqui a gente morre, mas existe outra além daqui. É como aqueles filmes que a gente está assistindo no cinema, chega ao final e tem um pós-crédito daquele filme. A vida não acaba aqui, a vida tem continuação. E a Bíblia vai nos dizer muito claramente: ou é morte eterna ou vida eterna. Então, como a Bíblia vai dizer que Cristo nos veio para nos dar a vida eterna, para vivermos eternamente juntamente com Ele. Então não tem algo melhor do que Deus ter enviado seu próprio Filho para morrer em meu e no seu lugar. Não tem algo melhor do que isso, porque sabemos que o prêmio, a consolação das nossas vidas é a vida eterna. Isso não porque nós mereçamos, porque nós não merecemos, mas essa graça toca o nosso coração e as nossas vidas.
Veja como eu disse, que nós somos o que nós amamos. Com respeito aqui, o marketing hoje, tudo molda o nosso coração, né? Tudo a gente vai em busca, tudo a gente quer trabalhar para almejar, para alcançar, né? Então, com exemplo, o marketing é uma das coisas que nos faz refletir. Aqui, um filósofo, o James K. Smith, ele fala assim: as campanhas de marketing fazem parte do que chamamos liturgias culturais. Então, o que é liturgia cultural? Liturgia é nada mais do que a gente viver dentro de uma cultura e fazer o que aquela cultura quer. Ou seja, aquela cultura, ela nos cultiva e nos cativa. Ou seja, a cultura do mundo quer pegar os cristãos para si. Ela quer nos cultivar, quer nos tirar do reino de Cristo e no reino de Deus. Porque todas as coisas mais habitam nesse reino mundano. Mas Jesus diz que venha até Ele, porque Ele é a ressurreição e a vida, né? Mas Ele também diz que ninguém vem a Ele senão o Pai, que os deu, os levar. Então a gente vive nesse contexto, que a gente vive numa terra pecaminosa ainda, aguardando a volta de Cristo para inaugurar o seu reino. Então a gente vive num reino mundano que está competindo com Cristo, ou seja, uma batalha espiritual está em jogo, porque tudo da sociedade quer nos corromper, tudo quer nos tragar, tudo quer nos levar, tudo quer nos afastar de Deus, tudo quer nos afastar de Cristo. E no momento que a gente pega e vê isso, muitas das vezes nós não conseguimos perceber que estamos sendo arrastados para longe de Cristo, que a sociedade está nos corrompendo, que a sociedade não está nos amoldando. Muitas vezes a gente é pego no próprio domingo, sentado assistindo futebol e esquece de vir para a igreja, simplesmente isso. A gente se pega no celular hoje 24 horas por dia, a gente esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, esquece de fazer as coisas que era para ser para o reino de Deus. E isso tudo tem nos competido, tem competido a nossa vida, né? O marketing tem competido, né? Como se fosse uma adoração. Se você parar para ver os comerciais de carro hoje na TV, é como se você estivesse entrando dentro de uma igreja, simplesmente isso. Ele pega um carro bem bonito, diz: isso aqui é sublime, isso aqui é a sua redenção, você vai ser como um Deus se você entrar nesse carro. Eles mostram o carro bem lindo, mostram aquelas luzes, mostram aqueles efeitos, e tudo isso para fazer com que o consumidor compre aquele carro. É como se fosse uma adoração, né? Aqueles brilhantes, aquilo tudo. A gente olha para aquele carro: não, eu tenho que comprar esse carro, porque eu vou ser feliz tendo esse carro, eu vou ser feliz tendo esse celular, eu vou ser feliz tendo essa moto, né? Não que seja algo ruim ter moto, carro, mas eu falo do como a sociedade está nos moldando para querer, sem pensarmos no final. Porque algo material sempre vai acabar aqui, né? Tudo material vai acabar aqui. Nós não vamos levar nada conosco como morremos, né? Nós não vamos levar nada, nem um caixão vai junto conosco, né? Só vamos nós, e ali vamos passar pelo julgamento de Deus. E esse julgamento que eu falo é essa briga, porque ser cristão não é fácil. As igrejas hoje dizem que ser cristão é fácil, é ser rico, é ser milionário, é ser bem de vida, mas o cristianismo não é isso. Jesus não era milionário, Jesus não era rico, Jesus não era bem de vida. Antes, Jesus nasce numa manjedoura dentro de um estábulo com 2 bois, né, ali todo sujo consequentemente. Jesus sofre tanta humilhação diante do sacerdote e dos reis. Jesus tem apenas 12 amigos que andam com ele, e um ainda o trai, que é Judas. Jesus sofreu tudo isso, porque Jesus mostra que a humanidade em si é perversa, o homem é perverso. E Jesus nos mostra através de Judas, que vende ele por 30 moedas de prata.
que não valia quase nada. Mas ele vai e vende o próprio Jesus para os seus inimigos, que era o Império Romano. Ou seja, Judas escolheu viver o império desse mundo, ao invés de viver o império de Cristo. Ele vai e trai a Jesus para entregá-lo ao Império Romano com medo. Veja que também Jesus vai ao ponto de ser crucificado e Pedro negar ele 3 vezes, dizendo que nunca seguiu a Cristo. Veja também, isso nos faz aprender que o homem, por mais especial que ele seja, porque eu estou falando aqui de 12 apóstolos, mas que também pecaram. Judas pecou, Pedro pecou, todos os apóstolos pecaram. O único sem pecado é Jesus Cristo. Porque Jesus escolheu os 12, porque ele sabia que tinha uma missão para esses 12. Tinha uma missão até para o próprio, que seria o inimigo dele. Jesus sabia que eles iriam abandoná-lo quando fosse morto. Jesus sabia. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo e o galo iria cantar 3 vezes. Jesus sabia. Então os meus pecados e o seu pecado não são surpresa nenhuma para Deus. Ele sabe o momento certo que a gente vai pecar. Ele sabe o momento certo que a gente vai cair em tentação. Mas Ele está disposto ali a nos perdoar. Porque o nosso pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque a nossa mente fica nos acusando e Satanás nos acusa de que nós não conseguimos, porque somos pecadores. Mas se somos pecadores, devemos recorrer a quem salva do pecado, porque nós sozinhos não conseguimos se livrar do pecado. Eu e você sozinho não se consegue. Por isso a gente tem uma igreja aqui, união para que orem um pelos outros, como vai dizer o apóstolo Tiago. A gente tem uma igreja para que quando um tiver necessidade, a gente ajuda esse necessitado. Quando um estiver precisando de uma ajuda ou de conselho, a gente dê conselho a ele. Porque ser cristão é isso, é se colocar no lugar do outro. Porque nós não temos mais nossa vida. A nossa vida foi morta no momento do batismo, a nossa vida é morta. E a gente vive no reino de Cristo. A gente não pertence mais a esse reino desse mundo. A gente pertence ao reino de Deus. A gente pertence a um reino maior. A gente está em um reino a servir um Deus que criou todas as coisas. E esse Deus é tão maravilhoso que nós, mesmo sendo pecadores, nos dá a vida eterna para habitar juntamente com Ele. Então, a vida cristã é difícil, não é fácil. A vida cristã requer luta, requer sacrifício, requer desânimo, requer tudo. A nossa vida cristã é igual aquelas estradas de pedra que a gente não consegue subir muitas vezes, mas que tem uma pessoa nos dando a mão, que é Cristo. Aquele momento que uma pedra for maior do que nós, Cristo vai estar lá para dizer, não, você consegue. No momento que a gente dizer que não consegue mais, porque tudo deu errado em nossas vidas, Cristo vai dizer, na minha também deu, mas você consegue. No momento que as pessoas nos abandonarem, porque estamos servindo a Cristo, Cristo vai dar algo muito melhor lá no céu quando chegar. Porque ser cristão é algo extraordinário. Porque a gente acredita em algo que a gente nunca viu. Nós nunca vimos a Cristo, mas acreditamos nele. Nós estamos aqui por causa dele. Nós vimos essa noite aqui porque acreditamos que ele pode nos perdoar. Porque acreditamos que ele pode mudar nossas vidas. Porque simplesmente se a gente veio aqui para ver algo ou alguém, nós perdemos o nosso tempo. Mas a gente veio aqui para escutar uma mensagem que mude as nossas vidas, que mude o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque todas as pessoas que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Cristo nos faz nova criatura. Não importa o tamanho do seu pecado, não importa o tamanho da sua dor, não importa a dor do sofrimento, mas Cristo transforma a sua vida. Cristo está disposto a transformar a sua vida, porque Ele requer que nós venhamos a servir a Ele, porque Ele criou todas as coisas. E falando nessa questão, a história do Evangelho, ela vai nos mostrar que Jesus, de certa forma, sofreu igual a mim, sofreu igual a você. Ele teve sentimentos de raiva, ele teve sentimentos de fúria, ele sofreu injúria, sofrimento.
mas foi acusado de coisas que não praticou. Ele sofreu fisicamente, emocionalmente. Jesus sofreu tudo isso pelas vidas que Ele quer que sirva a Ele. Porque Deus, antes da fundação do mundo, escolheu aqueles que iriam servi-lo. Então, meu irmão, por mais que sua vida esteja difícil, acredite que essa vida aqui acaba aqui. Mas a morte em si nos leva além, nos leva a outro reino, a outra questão. E é muito bom podermos habitar com Cristo a vida toda, a vida eterna. É muito bom ter esse presente que Deus nos dá de graça, porque é pela graça, pois pela graça somos salvos. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, que é pela fé. E a fé a gente tem através da oração, de orar e acreditar nesse Deus. E quando a gente se achegar e ver que a partir do sofrimento, da dor, da angústia que a gente sofreu, o quão maravilhoso foi sofrer isso tudo para poder chegarmos ao reino vindouro, ao reino de Cristo. Então, Jesus declara que Ele, como diz João 3:39, Jesus diz que eu vim para vir ao mundo para julgar, para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Então, o que isso quer dizer? E como Jesus fará isso? A justiça não sugere que no final todos verão e compreenderão mesmo que não gostem. Enfim, nós vivemos uma batalha espiritual, nós vivemos uma história. E essa batalha espiritual será vencida ou será perdida? Cristo já venceu. Cristo venceu essa batalha quando aniquilou a morte. Cristo venceu a morte, aquele momento que Cristo enfrenta a cruz e ressuscita no terceiro dia. Ele nos traz que a ressurreição é o maior presente de todos, porque todos serão ressuscitados, uns para a condenação e outros para a vida eterna. Então, aquele ente querido que perdemos, um dia veremos ele novamente ressuscitado, quer seja para o bem ou para o mal, mas a gente vai ver ele novamente ressuscitado, com o corpo transformado. A gente vai se lembrar de quem era, de quem somos. A gente vai se lembrar daquela pessoa, ou quando habitamos aqui, quando a gente partir. A gente vai saber, vai conhecer, vai dizer quão bom, né, que os irmãos estejam lá no céu, juntos, reunidos, no reino de Cristo, né? E dizer que Cristo venceu o mundo, nós também vencemos juntamente com Ele. Então, a justiça, ela se refere totalmente à criação restaurada e também às questões que são colocadas nos trilhos da história. Mas agora nós vemos que tudo vai além disso. A criação, ela não chega ao fim. A criação é transformada por uma nova criação. Jesus cria, mas também Ele transforma essa criação em uma nova criação. A ressurreição não nos leva de volta ao jardim do Éden, ainda que o encontro de Jesus com Maria Madalena no jardim tenham percebido essas questões. Mas Jesus nos leva de volta ao mundo que nós não conhecemos, ao mundo que só Ele conhece, ao mundo que Ele só habita, mas que todo aquele que nele crê vai ter esse presente desse mundo eterno. Essa é a nova criação. Quando Jesus é levantado no madeiro, Ele nos mostra que venceu a morte. Quando Jesus é levantado naquela cruz e ressuscitado, Ele nos mostra que venceu a morte. Então a nossa vida aqui não acaba na morte, porque somos ressuscitados. Teremos uma nova vida, seremos transformados e ressuscitados. Veja que interessante que no momento que Jesus ressuscita, as pessoas que andavam com Ele não reconhecem Ele, mas sabem que é Ele, né? Isso é interessante. As pessoas pensam que Jesus pode ser até um fantasma, mas não é. Jesus está de carne e osso. A ressurreição não é uma alma,
é carne e osso. Nós vamos ressuscitar de carne também. Jesus ressuscita de carne, mas vê que Jesus é diferente, porque os amigos dele não reconhecem mais que era ele, mas sabem que era ele, pelo jeito que ele fala, pelo jeito que ele vive, né? Assim seremos nós, seremos transformados em um corpo glorioso, seremos transformados para viver juntamente com Cristo para todo sempre, pois a ressurreição é isso. A ressurreição é a cura dos cansados e dos sobrecarregados. A mensagem de Jesus hoje, de Mateus, nos leva a acreditar que um dia Deus irá nos dar o descanso eterno. E esse descanso do cansaço que passamos aqui, do fardo pesado que carregamos todos os dias, principalmente na questão que vivemos. Então, o fardo pesado, o cansaço que aguentamos todos os anos que vivemos habitar aqui, no final será recompensado por um descanso eterno. Um descanso que não tem fim, porque Cristo diz claramente que Ele é o descanso. Cristo diz claramente que nos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, que Ele nos cuidará de vós. Cristo nos diz claramente que vai nos ressuscitar. Cristo nos diz claramente que quando formos ressuscitados não haverá mais dor, mais sofrimento, mais tristeza, mais angústia, mais nada, porque as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então o reino de Cristo é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, é fé, mansidão. Tudo isso só coisas boas no reino de Cristo. Então, se a gente vive num reino mundano, tão pecaminoso, tão perverso, está na hora da gente parar, pensar, refletir. Como está a minha vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu fui criado? Eu fui criado para o quê? Qual é o meu propósito aqui nessa terra? Será apenas viver para trabalhar e morrer? Ou será que tem um Deus que cuida de mim e eu devo servir a Ele? Será que tem isso tudo porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso nos mostra que somos servos dEle. E como servos dEle, devemos fazer a vontade dEle em nossas vidas. Porque, como diz o começo da Bíblia em Gênesis, no princípio existe um Deus, que no princípio criou os céus e a terra. João também vai replicar isso. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é o Cristo. Então Cristo é Deus. Cristo é esse que nos dá a salvação. Cristo é esse que nos dá descanso. Cristo é esse que carrega os nossos fardos tão pesados que nós não conseguimos carregar. Cristo é esse que nós estamos diante de familiares na UTI e Ele vai lá e ressuscita o morto. Cristo é esse que foi numa tumba há 4 dias e ressuscita o seu amigo Lázaro. Cristo é esse que um homem veio até ele e ele disse que hoje mesmo a sua filha estaria curada. Cristo é aquele que vai ao nosso encontro para nos curar, nos sarar, nos transformar. Não que seja algo físico, mas é algo espiritual. Nesse momento Cristo está nos curando, Cristo está nos salvando e Cristo está nos transformando, porque essa é a palavra dele. A palavra dele não volta vazia como diz, e a palavra dele é mais eficaz e cortante do que espada de 2 gumes, que penetra até a alma e o espírito, porque Cristo fala em nossos corações. E essa noite nós venhamos saber que a ressurreição é o caminho que devemos seguir, que o sofrimento, por mais difícil que seja, faz parte. Nós não estamos pecando, nós não estamos fazendo algo errado. O sofrimento faz parte de seguir a Cristo. As dores fazem parte de seguir a Cristo. Nós não estamos isentos aqui nesse mundo de doenças, de nada disso. Cristo não veio para isso. Cristo veio para nos restaurar e nos ressuscitar juntamente com Ele. Porque nós vemos, tantas pessoas em vários países que sofrem por amor a Cristo. Tantos países que fazem com que eles sejam mortos por causa de Cristo, porque não aceitam esse Evangelho. Então, a gente está indo contra a sociedade. E a gente vai ser negado pela sociedade.
Por isso a igreja também é uma comunidade, porque é na igreja que temos auxiliadores, é na igreja que temos a quem recorrer, é na igreja que a gente sabe a quem procurar. Não necessariamente precisa ser um pastor, mas a gente pode procurar a irmã do lado, o irmão do lado, aquele irmão que é mais íntimo de nós, né? O irmão mais íntimo a gente pode procurar e mostrar o que está acontecendo na nossa vida. E isso nos fortalece cada vez mais, porque sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda de irmãos e irmãs conseguimos sim vencer essa batalha que não é minha, não é sua, são de todos nós que estamos nessa igreja. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.